Tiempo nublado, canciones de marzo, no sé si el verano va a renacer. No estamos bien, ¿sabes? Algo me dice que el día está triste, ¿lo ves? No estamos bien, ¿sabes? Es que el tiempo pasará y las flores crescerão. Vamos lá, eu dou aqui as boas-vindas à nossa camarada, à nossa companheira Aline Moreira Magalhães, pessoalmente uma amiga minha de longa data, da minha companheira Isis, de muito tempo, uma amiga querida, colega do Museu Nacional, da sua formação. A Aline Moreira é antropóloga, é pesquisadora da Fiocruz, trabalha há bastante tempo com a questão indígena e hoje tem lidado, depois ela pode se apresentar melhor para quem está nos vendo, mais especificamente com questões de saúde indígena. Se não me engano, se eu estiver falando alguma coisa equivocada aqui na sua apresentação, Aline, você me corrija. E a gente chamou a Aline aqui, a gente fez uma entrevista gravada que a gente publicou no nosso canal em outra oportunidade, mas no dia que a gente teve a Ivanilde Esquerechu aqui, era para a Aline estar com a gente, mas ela tinha problemas de agenda. E aí foi um prazer, uma satisfação, Aline, te receber hoje aqui para falar um pouco desse panorama aí das questões dos indígenas nesse contexto da pandemia. E aí eu já deixo para você o microfone aberto para você dar para nós aí uma atualização de como é que as coisas estão acontecendo do lado de lá dessa fronteira aí que é a selva, os territórios indígenas, né? Enfim. Estão me ouvindo? A internet está bem ruim hoje aqui, não sei o que está acontecendo. Te ouço bem. Se picotar, for alguma coisa fora do ar, eu te dou um toque. Tá bom? Mas eu nem pensei em me apresentar, não. Acho que já me apresentou em gerais. Comentário mesmo, atualizar sobre como está a questão do avanço, do espalhamento da Covid entre populações indígenas e da organização indígena também. Eu mudei o horário justamente porque meus horários estão flutuando por conta das diversas participações dos meus colegas em relação a vários eventos de organização indígena, enfim. Por isso que fica um pouco confusa essa coisa dos horários da sexta. Eu peço desculpa pela mudança. Mas, enfim, tomando aqui a questão, né, a PIB fez um site, eu já tinha falado isso na outra entrevista, fez um site de quarentena indígena, justamente para formular os próprios números, em contraposição aos números que estão sendo divulgados pela CESAI, que não contemplam os indígenas urbanos, então até agora são 38 indígenas falecidos, 170 contaminados e 29 atingidos. Na verdade, assim, esses números frios, eles não dão conta muito da riqueza dos falecimentos, né? Você tem médico indígena falecido, vocês podem imaginar que não existem muitos médicos indígenas formados atuando em área, um bebê, professores, líderes culturais. Então, assim, esse número é muito mais do que só um número, assim, sem contar que ele contempla, que ele abarca 29 povos atingidos nesse sentido. E você tem continua o mesmo cenário que a gente tinha já apontado na primeira entrevista, né? O cenário em Manaus é caótico e isso está afetando diretamente as 50 comunidades indígenas que moram em Manaus, assim. Muitas mortes já aconteceram lá. Tem um problema de incumbência entre a CESAI e o município, né? Tanto que teve uma manifestação dos indígenas quando o Taixe foi visitar, não foi à toa, porque está um desespero em relação a isso. Enfim, mais ou menos é esse o quadro. É bem desesperador, já começaram a ter alguns casos no Sudeste. Enfim, então tá bem
preocupante a situação, né? Sobretudo nos grandes centros urbanos. Um número que eu não dei são 42% de indígenas vivendo em centros urbanos. Então, à medida que você não tem uma conciliação a contento desse serviço de lei entre os 16 e municípios, uma espécie de diálogo mouco nesse sentido, os indígenas não sabem a quem recorrer. Então, está tendo um desespero, uma mobilização, algumas vaquinhas, assim, várias organizações estão lançando vaquinhas, além da mobilização em si. Belém está muito complicada, e eu queria retomar um ponto, recuperar um aspecto, que, na verdade, eu nem pensei em falar muito sobre os dados em si. Eu vou falar sobre o ETL depois, mas, assim, uma coisa que eu fiquei pensando muito nessas... Vocês me escutam? Sim, perfeito. Estou vendo bem, Teve um acontecimento essa semana, alguns dias, no começo da semana, que foi quando o governo estadual de Belém decretou o serviço doméstico como serviço essencial. Não sei se vocês debateram isso no início do chat, enfim, isso para mim é completamente emblemático, está completamente atrelado ao indígena, eu vou explicar por quê. Recuperando a história de uma mulher que eu conheço, atualmente coordenadora de um polo base, uma ticuna, coordenadora polo base, coordenadora também de uma associação de mulheres localizada em Constância. Enfim, eu não vou dar o nome dela, porque eu não sei como é que funciona isso, mas ela, quando ela tinha 11 anos, ela recebeu um convite de uma funcionária que trabalhava na FUNAI, de uma unidade específica, né, que é uma coordenação local, né, chamada CTL, para ir estudar em Manaus. Eu vou recuperar a trajetória dela aqui, vai ficar um pouco enfadonho, mas vocês vão entender o meu ponto, né? Não vai ficar uma coisa muito isolada, eu vou tentar contextualizar. Ela frequentava a escola desde a quinta série, ela saiu, né, lá em Benjamin, foi para Manaus, frequentava a escola desde a quinta série e trabalhava na casa de um casal. Além de trabalhar na casa, durante 7 anos, além de trabalhar na casal, amigos dessa funcionária da FUNAI que levou ela para Manaus, ela trabalhava numa loja dessa família. Meio período, e estudar em escola pública. É claro que tem uma negociação, é uma questão, tem uma negociação muito tênue ali, numa preocupação da escolarização, não é uma questão afirma que nem que as mães lograram e nem que ela foi levada com esse trabalho indígena, ela foi amplamente, largamente incorporada e ela é invisibilizada, assim, não tem estatística dessa força de trabalho, enfim, não só feminina, mas, enfim, indígena, nos grandes centros urbanos. Não existe, né? E, enfim, até hoje, você vai em casa, numa classe alta, do serviço doméstico em Manaus quanto em Belém, institucionalizada. Não é uma questão de falar que o norte é mais retrógrado e mais atrasado do que o sudeste. Longe disso. Em vários aspectos, inclusive, o norte é muito mais progressivo que o sudeste na educação. É que a questão do governo ter decretado isso, né, sem nenhum pudor e nenhum constrangimento, é muito emblemática dessa história que eu estou contando aqui, que não é isolada, né? Eu conheci muitas outras meninas como ela, que tiveram uma história muito... Mulheres, né, já de seus 50 anos, que tiveram exatamente igual a dela. Enfim, e é uma coisa completamente institucionalizada e invisibilizada nas estatísticas enquanto força de trabalho. Assim como esses atuais contaminados, né, essa periferia, realizada em grandes centros, acessar um serviço médico em Manaus, também é colocada de escanteio, né? São formas diferentes e, ao mesmo tempo, tão atreladas de invisibilizar a composição, né? E a participação, enfim, a composição e incorporação da população indígena na formação do país, né? Não
essa de que os indígenas residentes em áreas urbanas não têm, em relação ao Covid, existe uma organização em massa acontecendo, né? O acampamento online semana passada, que foi, assim, eu acho que foi uma surpresa até para a PIB, que estava organizando. Assim, eles não esperavam os milhões de acessos que teve, assim, porque foi divulgado em várias plataformas, né? Mídia Índia, Mídia Ninja, site da PIB, os Instagram, então eles ainda estão contabilizando, mas o que eles sabem é que foram milhões de acessos. Enfim, teve um impacto muito grande no envolvimento de artistas, de cantores, de atores, então teve uma reverberação muito grande. Enfim, fruto disso foi uma cautelar que os próprios advogados indígenas, as organizações, impetraram no STF, suspendeu as integrações de posse no país, isso foi recente. E outra questão também foi que o STF suspendeu o parecer da AGU, da Justiça Geral da União, que dava o marco temporal. O estabelece que começam a contar a partir de ocupações territoriais a partir de 1988. Enfim, teve também, isso eu não consegui recuperar aqui na hora que eu estava tentando sistematizar minha fala, mas teve também um coronel que tinha sido nomeado e aí desnomeado, assim, logo depois da... Então, reverberou bastante, assim, as discussões foram extremamente ricas, a gente conseguiu perceber que teve uma articulação. Eles tiveram pouco tempo de organização, né? E mesmo assim foi assim, estrondoso, assim, os debates. É claro que a Covid permeava todos os debates que estão sendo, ainda está acontecendo, hoje está tendo uma assembleia, amanhã, que foi puxada, logo depois do ATP, e seguem várias movimentações, está acontecendo muita coisa agora. Mas, no mais, é isso. Né? No teu foi muito breve, se era mais ou menos isso, se tiver alguma pergunta em relação a isso. Não, ótimo, um panorama bastante interessante, Aline. Notícias notícias boas também, é bom, né, trazer algumas, né, assim, ver os resultados um pouco, algumas conquistas do bojo dessa mobilização do ATL, do acampamento Terra Livre. Eu vi ontem uma entrevista com a Sônia Guajajara e ela também ressaltava isso, do sucesso do ATL. O número que ela deu foi de 1 milhão de acessos, mais ou menos, durante a campanha online, né, assim, dos vídeos, das lives, etc. É bastante expressivo. Eu abro aí para Andrés e Lício, se quiserem fazer perguntas. Eu tenho umas perguntas também, mas vou deixar meus companheiros começarem. Lício, Andrés. Lício. Alô, Lício? Ei, Aline, Vai, manda voltando. Estou te ouvindo. Oi. Tudo bem? Então, eu queria que você voltasse naquela entrevista que você deu, que está no canal. Você tinha falado da situação no estado do Amazonas, né, e lá no Baixo Solimões e tal. Isso já tem uns 15 dias. E eu queria saber como essa situação no estado do Amazonas, essa situação de colapso total, né, e de Manaus, e também Belém, que está também numa situação próxima. E aí, tipo assim, sabe, uma atualização de como está afetando tanto os municípios quanto a questão das terras indígenas e dos povos indígenas por lá. Sim. Se tiver alguma atualização, né? O que você já tem mesmo enquanto Tabatinga. Oi. Me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. Já tem contaminação comunitária nos principais municípios do Alto Solimões. E uma coisa curiosa que eu tinha esquecido de falar, né, quando teve assim, esse colapso, essa decretação de que o Amazonas inteiro estava em estado alarmante em relação ao espalhamento da Covid,
O secretário de Saúde de Manaus deu uma entrevista falando que a contaminação do estado se devia à questão das fronteiras. Não sei se vocês lembram disso, ele deu uma entrevista sobre isso. E ele simplesmente sublimou, né, o fato de que Manaus é entreposto entre o Brasil, entreposto aéreo entre Brasil e Miami. São voos diários que acontecem que provavelmente não teve controle e regulamento nenhum em relação a isso. Enfim, ele simplesmente atribui ao trânsito nas fronteiras a contaminação e ao estado que está o Amazonas, né? Enfim. Mas antes, só o médico que eu mencionei é um médico ticuna, que morreu há 3 dias atrás, numa comunidade que é uma comunidade bem interiorana, assim, não é uma comunidade próxima ao município, não. Então, assim, a situação lá é tá bem calamitosa. E o que impressiona lá, quer dizer, não só os que foram identificados, mas também aquele índice de quantos morreram no mesmo período no ano passado, né, e comparado com esse ano, aí dá essa enorme, que é muito acima do número de pessoas que foram notificadas, né, como corona, né? Quer dizer, isso do síndrome é muito surpreendente. Quer dizer, não já surpreendente, tem um aumento muito significativo. Sim. Obrigado aí. Andrés, perguntas? Sim. Tenho muitas, Aline, é um prazer novamente estar com você. Bom, vou fazer 2, na medida do possível. Eu estava lendo de que na Amazônia, onde já alcança quase o 90% dos municípios, diferentes municípios, ou seja, quase a totalidade da Amazônia, e que será o estado que tem maior extensão de casos em comunidades indígenas. Minha pergunta, desde o conhecimento absoluto pela falta de visibilidade de políticas públicas, é qual foi a diferença que existiu entre a saída de Mandetta e o novo ministro de Saúde Tate? Entendeu? Existe alguma diferença profunda? Porque nesse intervalo estamos chegando a esse pico que nunca chegamos, porque cada vez hacemos as coisas pior. Mas estamos criando um pico inalcançável. Mas minha pergunta é, como você poderia resumir, fazer um resumo, o que você acha, qual seria a diferença entre o anterior ministro de Saúde, do qual eu não sou fanático nem nada por el estilo, com o novo não ministro de Saúde que temos atualmente? Sobre todo pensando em como se estendeu em zonas de comunidade onde tem maior quantidade de comunidades indígenas, como na Amazônia, no Ceará, mas é isso. Não quero carregarte com muita... Sim. Não, o perfil do Mandetta é muito diferente do perfil do Tais, né? Assim, por exemplo, por mais que ele tenha proposto ano passado a dissolução, a municipalização, ele conhecia o SUS, né? De uma certa forma. Então, ele tinha um diálogo ali, tanto que ele chamou os indígenas para conversar. Ele estava participando de uma frente parlamentar indígena, até o momento da saída dele, ele estava participando, que era uma frente ampliada, que envolvia, inclusive, muita gente da Fiocruz, envolvia a Joênia, o Apxana, tinha um certo diálogo ali, né? Um diálogo de um canal de pressão, né? Não era um diálogo, uma troca simétrica, pelo menos existia um canal de pressão. Esse, até onde eu saiba, nada. Sequer ele deu ouvido aos indígenas que se manifestaram onde ele estava, em Manaus. Então, são perfis bem diferentes. O atual cara, ele não sabe nem vestir uma máscara e muito menos de SUS. Quanto mais o Mandetta, ele já tinha uma entrada um pouco mais... um outro viés, né? Um viés, assim, típico democrata liberal, né? Mas... era diferente, assim, até onde isso é diferente no sentido nacional, né, que tem havido uma diferença de política imediata
concernente aos indígenas, porque eu também acho que tem muita questão dos governos estaduais que estão em jogo, né? Isso que o secretário de Saúde está falando, né? De não ter controlado a via aérea quando Miami já estava contaminado e tem voo direto ali todo dia passando Rio, São Paulo, Manaus, Miami, né? Não teve controle. E a mesma coisa Belém, né? Quando você tem uma política estadual de maioria, né? Isso também requer muito, né? Sobre como que os indígenas estão sendo atendidos. Então, mas a longo prazo, com certeza, isso vai reverberar, essa diferença. Às vezes até para o bem, porque as organizações indígenas identificam um real inimigo e botam quente, como foi o caso do Mandetta, quando ele ameaçou a municipalização ano passado. Porque tenía una cuestión que este nuevo ministro colocó como un segundo, un militar, que tem toda a trayectoria feita como en logística. Supostamente, eso va a dar una dinámica para poder crear ponches en los diferentes niveles de federación, mas pelo visto, a política de paralisação, uma não política de saúde. Mas aí, do militar você está falando do Mandetta, né? O Mandetta também tinha a ver com o militar. Mas no, Tate nomeó este Pasuro, una cosa así, un nombre no lembro específicamente, mas colocó como número 2 del Ministerio de Saúde a este militar, que na verdade não tem nada a ver com o âmbito, só é especialista em logística. Entendeu? Então, talvez isso dava uma dinâmica um pouco mais de poder quebrar certos níveis da federação. Não sei, o Mandetta também tem vínculo, ele também foi tenente, foi médico-tenente, né? No Mato Grosso. Então, a longo prazo, eu acho que esse atual ministro não vai durar muito, assim como eu acho que não vai durar muito o Bolsonaro, mas não sei se é muito otimismo meu. Mas, enfim. Andrés, mais perguntas? Ou... poderia continuar toda a tarde perguntando, mas vou deixar que você... Eu tenho umas perguntas aqui, Aline. Primeiro, assim, eu acho que um dado que eu queria sublinhar do que você trouxe, porque, assim, a gente estava falando muito aqui sobre hoje, muitas coisas a gente tem refletido a partir de alguns motes que o Aldir Blanc coloca para a gente pensar, né? E essa coisa do Brasil com Z, que não conhece o Brasil, que o André citou também, Brasil com S, talvez o que poderia ser considerado o aspecto mais profundo da nossa cultura, das nossas heranças culturais. E também eu acho que é mais negligenciado, mais esquecido, mais desconhecido seja a dimensão indígena da cultura brasileira, né? ou disso que a gente poderia chamar de brasilidade, não do ponto de vista do início do século passado, né? Não do ponto de vista do Gilberto Freire, mas daquilo que, por exemplo, o Luiz Antônio Simas tem trabalhado hoje, uma ideia de brasilidade, essa coisa. Enfim, e aí muita gente talvez não saiba esse dado importante que você trouxe, né? Porque o imaginário sobre o indígena é o indígena isolado na selva, e aí toda a política em relação ao indígena, essa política de preservação, etc. Existe esse lado fundamental, que é a relação com a floresta, com a selva, etc. Mas existe esse contingente imenso de indígenas urbanos, né? E aí eu quero frisar essa parte do teu comentário, que eu acho que é muito interessante para a gente pensar, e que nesse ponto esses indígenas urbanos que estão em centros urbanos são os mais invisíveis da problemática, porque vão para a vala comum, literalmente, do drama de saúde pública que está sendo vivido nas grandes cidades, né? Eu queria, Aline, fazer uma pergunta mais específica, acho que sobre uma coisa que você estudou na tua tese de doutorado, que é a questão dos suicídios entre os ticuna. Assim, às vezes, eu estou falando isso porque é da tua tese de doutorado, mas às vezes pode ser uma pergunta, se não for uma coisa que você vem estudando, você continua estudando, porque muitas vezes a gente conclui uma tese e abandona o tema, né? Mas eu li uma matéria, um artigo, acho que foi da Eliane Brum, falando de uma percepção do aumento dos suicídios indígenas nesse contexto agora da pandemia. Eu queria saber se você tem alguma notícia disso, como é que você vê esse fenômeno específico, e também se você pudesse falar um pouco dessa, não só nesse contexto de agora, mas também
falar um pouco dessa questão que eu acho muito interessante estudando a tua tese, que é do suicídio indígena. A gente fala muito de homicídios no Brasil, eu sou um estudioso de homicídios, mas a gente tem um outro problema muito forte nessa coisa das políticas de vida e morte no Brasil, que é o suicídio, e a população mais atingida pelo suicídio são os indígenas, né? Então, enfim, não é uma pergunta específica, eu estou mais colocando uma questão aí para a gente bater uma bola, se você tem percebido alguma coisa no campo do suicídio entre os indígenas nesse contexto agora. Bom, não li esse texto dele no Brum, me passa depois. Mas não me surpreende que tenha tido aumento. Enfim, eu não sei mais ou menos. Tem muita coisa nisso, né? Não sei se a gente retoma, porque eu estou com medo de retomar e ficar uma coisa meio reducionista, mas retomar em linhas gerais e ficar uma coisa muito. Eu não estava esperando sobre isso. Sim, É uma eu coisa te que coloquei está na no frio aqui, cabeça. uma coisa que me ocorreu agora, eu te dei um tiro a queima-roupa, assim, né? Vai lá, Aline, vai, se vira nos 30 aí. Mas, enfim, é só uma coisa que veio, assim, vem à baila, né? Porque a gente fala muito, por exemplo, agora, em tudo que se discute sobre a questão do isolamento, da pandemia, etc., fala-se muito da agenda de saúde mental, né? E entre os brancos de classe média, nos centros urbanos, etc., como é que é o impacto para a saúde mental, etc., das pessoas? Eu imagino que todo esse contexto da situação indígena no Brasil, que, enfim, eu também não quero reduzir nada, enfim, você não quero que a gente traga aqui nenhuma análise bem reducionista, né? Mas todo esse contexto que coloca os indígenas nessa situação de vulnerabilidade, por exemplo, serem atingidos pela questão do suicídio, do ponto de vista epidemiológico mesmo, né? Acredito que tem um agravamento, né, nessa crise toda. Não, mas uma das coisas que foram apontadas no ETL foi justamente isso, em começar a pensar medidas sobre saúde mental a respeito do que está acontecendo, né? Do nível de ansiedade, enfim, do nível de vulnerabilidade que os indígenas se encontram com a contaminação. Isso com certeza tem um impacto. Se já tem estatística de que o suicídio... A única atualização que eu sei é que começaram recentemente a acontecer suicídios em etnias que não ouvia-se falar a respeito. Não era um dado até muito pouco tempo atrás, né? Inclusive etnias do Alto Solimões de recém-contato. Então, enfim, se envolve uma constelação de fatores, né? Inclusive a ausência de expectativa em relação ao futuro, né? Em relação à expectativa de estar no mundo, né? Em relação a essas populações indígenas, atrelada à questão da feitiçaria, à questão espiritual, mas com certeza tem várias pressões em relação a fontes de renda, a disponibilidade de roça, não é necessariamente todos os filhos que conseguem ter uma roça numa determinada família, e isso altera a fonte de renda. Então, essas pressões que vão ter filhos, são muitas pressões que acontecem dentro de uma comunidade indígena que dizem a respeito às moralidades próprias de cada grupo, que vão influir atrelada a questão das diversas faces que o colonialismo coloca, né? Inclusive essa do apertamento em relação aos territórios, de como eles vão sendo confinados ali, que é uma coisa que a gente já tinha abordado. Mas aí a gente poderia falar em algum momento sobre as traições, sobre a questão clânica, sobre o ideal masculino, que é afetado, a consciência também por conta de que a traição da mulher, enfim, significa, por exemplo, no caso de Cuna, né? Uma traição feminina, uma traição, assim, quando a mulher se relaciona com mais homens, não significa que ela é uma despoderada, significa que o homem com quem ela coabita não a satisfaz. Então, isso a torna uma potencial feiticeira. Então, cada questão
Por que um homem se torna menos atraente? Aí tem isso também. Por que tem essa questão da competição num determinado mercado sexual, numa economia sexual? Né? Então, local, né? Local e cultural. Então, tem muitas nuances nisso para a gente abordar. Mas, com certeza, a questão da pandemia, e no caso do Chikune especificamente, existem outras etnias também. No caso do Chikune, isso é muito saliente, né? Tem um histórico de apropriação missionária vinculada à ideia de fim do mundo. Então, quando acontece uma questão... A epidemia, ela está sendo... Pelo que eu estou lendo, né, de algumas mensagens que eu recebo, a epidemia está sendo lida de uma certa forma, dessa forma também. Então, o fim do mundo, ele é reinterpretado nessa ideia de morte individual e morte coletiva, né? Então, enfim, mas é complexo, é complexo. Mas isso já está sendo, já é tema, já é pauta, já foi pauta do próprio ATL, essa questão da vulnerabilidade, da saúde mental, de como a gente vai fazer para depois, já está sendo pauta. Eles já estão pensando nisso, para você ver. Sim, claro. Não, é uma questão super complexa mesmo, enfim, não queria botar você na fogueira aqui para analisar um problema, que esse tema do suicídio indígena, sobretudo entre os Ticuna, que você estudou, tem muitas nuances, enfim, depois a gente pode até marcar um outro papo para a gente poder falar melhor disso. Sobre essa coisa missionária, né, dessa cosmologia missionária, né, que se coloca ali, né, é isso, não sei, eu acho que um ponto de reflexão importante, antes de eu fazer a pergunta propriamente sobre o tema que eu acho que a gente podia discutir um pouco agora, quem está em casa vendo, quem vai ver esse vídeo depois, entender que a questão indígena ela está inserida no bojo das nossas contradições, inclusive as contradições urbanas, etc. E aí os nossos problemas, esses problemas da vida, das desigualdades, vamos dizer assim, sociais no Brasil, né, para falar assim, para usar um termo bastante amplo para definir essa nossa crise, né, política, né, eles vão ser recepcionados por cosmologias específicas, né, e que vão criar significados específicos nas culturas indígenas, né, assim. E a gente tem um imenso desconhecimento sobre essas cosmologias, sobre essas... eu acho, enfim, eu não sou nem estudioso, nem especialista na questão indígena, mas essa é uma questão que eu acho muito interessante. Eu acho interessante saber que já esse debate que vem sendo feito sobre a saúde mental indígena, etc., também é um esforço militante para colocar o indígena nesse lugar de quem tem subjetividade, né? De quem não é esse outro absoluto em relação à cultura brasileira, né? etc., né? A esse ocidente. Não, Né? já entendi seu ponto. Oi? Já entendi seu ponto. Sim. Seu ponto, Você sabe onde eu queria chegar, né? Mas, enfim, eu acho que... Vamos ver aí. A Sônia Guajajara, nessa entrevista que eu vi, ela falou que um dos dramas importantes, aí eu queria ver se você viu alguma coisa sobre isso no ATL, um dos dramas importantes que estão sendo enfrentados agora, uma das questões políticas fundamentais, tem sido esse assédio, e isso ela entende que tem aumentado no governo Bolsonaro, que é esse assédio dos missionários cristãos nas comunidades indígenas, e que esse é um fator de urgência, porque se abriu a porteira para essas invasões missionárias nas terras indígenas, e eles são um fator de genocídio, epistemicídio, digamos assim, né, populacional histórico, mas tem sido agora um fator de ameaça de genocídio, nessa ameaça biológica, porque eles chegam contaminando as comunidades, né, com esse vírus. Né? Tem uma aliança recente entre o governo Bolsonaro e o Novas Tribos do Brasil, que é uma igreja que faz tradução da Bíblia para todas as línguas indígenas. Eles transcrevem literalmente, eles constroem as próprias igrejas, enfim, nas comunidades.
E teve uma regulamentação recente do governo autorizando, nomeando o Ricardo, né? O Ricardo, para quem não sabe, ele é aluno de antropologia, de doutorado de algum lugar, que eu não lembro qual, e ele estudou graduação em antropologia no INC da UFAM, quando eu estava como professora substituta, então eu conheci o Ricardo. É uma atuação, eu não conheci a atuação dele, porque ele trabalhava com os Maioruna, e eu trabalhava em um contexto completamente diferente. Mas com certeza tem isso, essa coisa de uma apropriação que não é são moldes que a gente está acostumado a aprender no colégio. É diferente. Os missionários atuais, é claro que tem atuação, por exemplo, da Igreja Batista, algumas igrejas mais tradicionais, mas o Novas Tribos, a chamada Igreja Indígena, ela pega essa coisa da tradução para a língua, e aí os missionários eles ficam anos e anos, eles se tornam da comunidade. E algumas comunidades de recém-contato, como os próprios Maioruna, onde o Ricardo atuou, rechaçaram essa ideia de ter ele como coordenador da frente de índios isolados em recém-contato, que é uma frente importante, que, assim, relativamente grande, que recebia muitos recursos de agências multilaterais até recentemente, no controle das atividades econômicas que aconteciam nesses territórios de povos isolados em recém-contato, né, que a FUNAI, enfim, a própria Unicef rechaçou a nomeação Ricardo Lopes, se não me engano, né, do Novas Tribos, mas isso não significa que não tem, que eles não sejam orgânicos e atuantes em cada ali daquela região. Muito, assim, eu acho que são. E é uma relação complexa, assim, eu vou dizer que é uma relação complexa. E as situações são, em termos de povos indígenas, quando a gente fala que, por exemplo, essa semana eu estava lendo material de povos indígenas ao redor do mundo, enfim, Nova Zelândia, e aí tentando pensar num modelo, né? A Ana Fiocruz, a gente sempre tenta pensar em política pública, a gente sempre está com essa cabeça na política pública, em como vai operacionalizar. Um sistema que é considerado avançadíssimo, que é a Nova Zelândia, e que tem um modelo até descentralizado parecido com o do SUS, só uma etnia que é majoritária, Maori. Você tem uma educação nacional que é bicultural, ou seja, os estudantes aprendem, não tem muito quem vai ocupar o cargo de representante indígena no conselho distrital, que são os conselhos dele. Então, é um indígena maori. No caso do Brasil, adaptar isso para uma realidade do Brasil seria pensar de uma outra forma. A gente está falando de 200 povos, a gente está falando de um, e de um muito mais gigantesco. Né? Estou dando esse exemplo assim, mais para tentar contextualizar que, na verdade, essa política de saúde ela é pensada Canadá, Austrália, nada, mas povos da nossa língua. Então, assim, como pensa a integração esses sistemas, né? Não sei se eu fugi muito do tema que você perguntou, mas pensei nisso. E essa coisa é isso, é pensar de uma forma que é complexa a situação, né? Não é vamos incorporar que a gente na cidade do sistema municipal. Isso é difícil, porque você precisa de um trabalho de tradução ali que ainda não existe, né? Enfim, são muitas questões que eu consegui. Não, sem problema. Aqui a gente está pensando alto, Aline. Esse aqui não é um simpósio sobre as questões que a gente discute, né? A gente está aqui para pensar alto mesmo, colocar as questões. Andrés Lício, mais alguma pergunta para a Aline? Podemos deixar tranquila a Aline. Aline no es fichamento, no es prova, mas é muito bom. Eu, não sei, Lício... Não, tranquilo, tá ótimo. Ali, é uma reflexão aí em tempo real. Então, a gente segue fazendo para as próximas. Quer que eu desligue aqui?
Mas eu achei o máximo que podemos trazer outro dia, Aline, a gente paga o transporte para a questão do suicídio e as diferentes interpretações, mesmo as questões de gênero, etc., que podemos trazer e aprender, não? Porque eu estou cheio de ignorância. Mas... Pô, Aline, super obrigado mais uma vez aí, pela sua participação. Muito bom Boa ter tarde, os aí. participantes do chat. A gente não estava aberto aqui o YouTube. Não, o chat Mas boa tarde tá a quieto. Acho que a galera do chat, o chat não mandou perguntas. O pessoal deu Manda, né? parabéns, te mandaram abraço. Mas eu acho que a questão indígena é tão desconhecida que a galera tem até dificuldade de formular indagações, né? Assim, pelo menos às vezes a gente fica travado assim. Quando a gente fala de Bolsonaro, você que tem 1000 perguntas e comentários. Mas a questão indígena acho que todo mundo fica muito assim, aprendendo mesmo, assim. Então é uma questão ainda muito, muito fora do debate, dos grandes debates, né, midiáticos e tal, chega muito pouco. Então, por isso que a gente tem insistido bastante nessa agenda aqui no Tempo Nublado. Muito bom sempre contar com você. A gente avisa para quem está em casa que, com certeza, a gente vai voltar a esse tema e, com certeza, a Aline vai voltar a aparecer aí em algum momento nas nossas discussões. Muito obrigado, Aline. Vamos, então, passar para o nosso último bloco. A gente já está quase com 3 horas de transmissão. Enfim, para quem vai assistir o Tempo Nublado depois em playback, né? Sem ser ao vivo, tem muita louça para lavar, muita faxina para fazer, enquanto se inteira dos debates das nossas discussões aqui. Então a gente vai caminhando para o final e aí a gente entra aí no nosso bloco de dicas culturais, ressaltando que o pessoal no chat aqui está mandando bastante parabéns aí para a participação da Aline. Começo, vocês veem aí, Andrés Olício, quem quer começar com as dicas, com as sugestões culturais da semana? Aí? Licínio. Posso começar aqui. Então, Já tenho saudade de você, Lício. pois é. Eu vou deixar uma dica aí que eu deixei para vocês aí nos trabalhos da redação, né, que é o livro do Há Mundos por Vir, né, do Daniele Débora Danowski e Eduardo Castro, né, Há Mundo por Vir, ensaios sobre os medos e os fins. Eu achei criativo reler o texto, alguns trechos aqui nesse contexto, né, porque é um livro que ele fala do fim do mundo, né, quer dizer, num diálogo aí com a cosmologia indígena e também uma filosofia e fala do fim do mundo como um acontecimento fractal, né? E vocês estão ouvindo aqui, está chovendo para caramba, né? Isso talvez esteja esse ruído. Tempo nublado, Lício. Hã? Está ouvindo? Tempo nublado. Estava nublado, agora é tempo chuvoso. Agora... Mas, então, como se fosse um fim do mundo, né? Como um acontecimento fractal que se reproduz indefinidamente em diferentes escalas. Então, acho muito significativo que a gente está experimentando uma situação de perda de mundo, né? De fim do mundo, né? Que eu vejo que acontece de forma diferenciada, né? Para várias pessoas que vão... eu penso muito assim, daquela ideia, né? Como o mundo vai ser diferente daqui para frente, né? E várias relações, várias coisas que a gente se acostumou a ter como parte da nossa existência, ela simplesmente se extinguir, né? Então é como se fosse uma perda de mundo, né, que a gente tem, né? E a gente que ainda, né, imagina ter muito tempo pela frente, né? Mas imagino para aqueles que veem o tempo mais curto, né? Ou também assim para certos mundos que não vão voltar. Então pessoas que espaços de trabalho, né, espaços coletivos, né, em que as pessoas se encontravam, rotinas, muito vai ter isso perdido, né? Então esse contato permanente. Então eu vejo assim como uma situação de fim do mundo que não se dá num Armagedon, né, único, né, mas como se fossem sucessivos fins do mundo. Esse texto é muito para refletir isso e trazendo justamente o pensamento ameríndio, né,
para pensar. Eles pensaram o fim do mundo deles, né? Então tem um trecho muito interessante que eu destaquei aqui, que fala, né, se a América indígena do século XVII representou para os humanos que a invadiram um mundo sem homens, fosse porque eles a despovoaram objetivamente, né, com o genocídio indígena, fosse porque os homens que eles encontraram ali não se enquadravam na categoria de humanos, né, se essa América era homens, os índios sobreviventes, os terranos de pleno direito daquele novo mundo, se viram reciprocamente como homens sem mundo, náufragos, refugiados, inquilinos precários de um mundo a que eles não mais podiam ter, pois ele não mais lhe pertencia. E, não obstante, eis que muitos deles sobreviveram. Eles passaram a viver em um outro mundo, um mundo de outros, de seus invasores e senhores. E alguns desses náufragos se adaptaram, se modernizaram, mas, em geral, de maneiras que ter com que os modernos entendem por isso. Outros lutam por manter o pouco de mundo que lhes restou e esperam que, enquanto isso, os brancos não acabem por destruir o mundo deles mesmos, dos brancos, agora tornado o mundo comum de todos os seres vivos. Então, esse trecho eu acho que traz muito essa questão, né, da gente pensar o fim do mundo, né, e que o fim do mundo já aconteceu para, né, somente para os povos ameríndios, né, que esse mundo são os homens sem mundo, né, dessa nossa história, e a gente, como diria o Krenak, né, quer dizer, não teme, os índios já estão vivendo isso há 500 anos, né, tem a temer pelos brancos que estão passando por isso nesse momento, estão sujeitos a essa situação de fim do mundo. Mas essa é uma dica para leitura, o Andrei comprar pela internet aí. A outra é Candeia, Luz da Inspiração, uma biografia sobre o mestre Candeia, João Batista Vargas. Esse livro eu li na minha juventude, na minha adolescência, na época do disco de samba, e depois eu fiz questão de comprar o relançamento dele, que foi feito já uma edição revista ampliada, e foi lançado em 2012, e é muito interessante a história do Candeia, né? E justamente ele tem uma passagem que ele passa a ter que andar em cadeira de rodas, né? Ele é baleado, né? Ele era policial, ele é baleado e ele reconstrói toda a vida dele, a arte dele, a produção musical, né? Tem um antes e depois desse episódio. E então é interessante pensar essa questão da possibilidade de ressignificação dos mundos, né, a reinvenção dos mundos. Eu acho que, quer dizer, a gente conhece hoje o Candeia pelo que ele foi, principalmente depois dessa situação, né, e a capacidade de se reconstruir artisticamente e como líder do samba, da escola de samba, né, que ele funda, né, a Quilombo e tal. Então é uma história muito bonita, a história dele, e esse é um livro que eu recomendo para leitura, e aí eu estou fazendo a playlist do Candeia no Spotify, né, para poder ver que toda a obra do Candeia que tem no Spotify. Então tem os discos dele, né, o Axé, que é o mais conhecido, né, segundo o Simas, é o melhor disco e ele falou assim, é o melhor disco da música popular brasileira, o Axé. Quem quiser buscar, tem uma aula que o Luiz Antônio Simas dá debaixo de um viaduto sobre a discografia do Candeia, que também vale a pena vocês ouvirem e seguirem, então, a audição, né, do Candeia. É isso aí. Passa a bola. Valeu, Lício. Super obrigado. Andrecito, suas considerações finais e dicas aí para os nossos ouvintes. Opa, bom, el que sobreviveu agora quase 3 horas escutando a gente, eu te falo que merece um prêmio, uma cerveja. É sexta-feira, então merecem agora ir relaxando. Peso para que se cuiden, que cuiden a nosotros. Eu tenho 2 dicas. Uma dica, este libro, a ver, acá está, se ve ahí, más o menos. Es Eric Nepomuceno, jornalista, escritor, traductor
de Jorge Luis Borges, que puedo traer algunas dicas de él y que adoro. Face fue conocido por ser un traductor de García Márquez, entre otros de Guayo, que también él y Face de, ¿cómo se llama? Argentino que estaba en Francia. Bueno, es que sí. Mas a memoria de todos nós, ¿no? Son historias sobre a repressão nos nossos países aqui. Ele é um autor muito comprometido. Eu acho que é importante compreender, firmo de forma leve, no leve, nunca es leve, pensar a memoria, o significado de memoria. No existe futuro sin pasado, sin comprender el pasado. A gente tem um futuro que o passado nos permite, que como processamos esse passado. E na verdade, eu falo da dica deste livro, não tanto porque achei espectacular, porque é bom, mas sino porque foi o último livro que me emprestou Rui Campos, professor, colega do IAR, e quando iba a devolver ele faleceu. Então ficou comigo e eu fico sempre perto dele, que era um grande parça, e já que estamos fazendo uma homenagem a Nadir, eu mando um grande abraço a Rui, que eu tenho muita saudade dele, e eu gostei muito de poder compartir um pouco a vida com ele. Este foi o último livro que me emprestou e a única forma que eu tenho hoje, além das memórias, de abraçar um pouquinho a ele fisicamente. Depois, outra coisa é, aqui tem um documentário, se chama Aldir Blanc, Dois para lá, Dois para cá, dura 1 hora, é um documentário, está muito bom, dá para ter uma ideia para aqueles que não conhecem, em geral todos conhecem, mas para os que não conhecem, está bom, é uma forma de compreender por que ele é tão grande e qual é a personalidade dessa personalidade. A gente pode colocar no link, André, assim que é isso. Eu não almorcei, então eu não tenho fome, eu estou enxergando frango em todo lado, assim que eu mando um grande abraço a todos e desejo um bom final de semana. É um prazer estar com todos. Obrigado, Andrés. Também vou mandar aí um abraço, uma saudação para todo mundo que ficou aí assistindo a gente durante essas quase 3 horas de transmissão, especialmente para as nossas mães, a minha e da minha companheira Isis, com certeza estão aí ligadas, já estavam bastante ativas aí no chat, e domingo é Dia das Mães. Vai ser a segunda vez que eu e Isis vamos passar nosso Dia das Mães sem estar fisicamente com as nossas mães. Então mando um beijo, deixo aqui registrado um beijo de saudade para elas. Eu tenho algumas dicas, enfim, para dar aí para a nossa audiência, para me despedir. Eu vou recomendar, em primeiro lugar, o disco do Aldir. Nem todo mundo sabe, o Aldir não era só um letrista, ele também era cantor, era músico, cantava muito bem e gravou um disco belíssimo que se chama Vida Noturna. É um disco muito lindo, eu ouvi bastante esse disco essa semana, e chamo aí atenção para quem for ouvir na última faixa do disco, que é uma gravação muito linda, de uma das músicas mais lindas que o Aldir compôs, que chama Resposta ao Tempo, muito conhecida na voz de Nana Caymmi, mas eu acho a gravação do Aldir especialmente tocante. E vou recomendar os livros do Aldir, que foram editados recentemente pela editora Mórula, e aí também recomendo fortemente a editora Mórula, uma editora sensacional. Mando um abraço para a Mariana, que é quem toca, quem está à frente da editora. É uma editora fundamental no Rio de Janeiro, que faz coisas incríveis, são muito parceiros do pessoal da Folha Seca, lá no Rio, e editaram grande parte da obra do Aldir, ele ainda em vida agora. Aldir, além de poeta, compositor
músico, era também um grande cronista. As crônicas do Aldir são deliciosas, então a Mórola editou vários livros de comentários de crônicas do Aldir. E eu vou terminar com uma autopromoção, um pouquinho uma autopromoção, mas é também uma homenagem ao Aldir, que é esse livro aqui, que se chama Poemas. Foi organizado por Diego Barbosa, Manuela Oiticica, que também é a Malu da Cuíca, compositora aí dos sambas vitoriosos da Mangueira. E o meu camaradíssimo Rafael Maieiro, mando um abração para ele aqui. Convidei o Maieiro para essa homenagem ao Aldir. O Maieiro me respondeu que não tinha condições de participar, porque estava bastante abalado mesmo. Então, mando um abraço, Maieiro, para você, assim, para todos os nossos camaradas, o pessoal que está aqui no Poemas. Eu vou explicar rápido aqui. A ideia do Poemas foi uma ideia desses três. É um livro de poesias, de poemas sobre a birita, sobre o mote do livro, o convite que foi feito para os autores era a frase atribuída ao Hemingway de escreva bêbado e edite sóbrio, né? Então, o Poemas foi um convite do qual eu tive muito orgulho de participar. Tem 4 poemas meus aqui nesse livro. Uma das poucas coisas que eu tenho publicadas estão aqui, graças ao convite do querido Maieiro. E foi um livro que teve a bênção espiritual e a regência espiritual do grande Aldir, que abençoou o livro junto com o Jaguar, que mandou um cartoon inédito para ilustrar a 4ª capa do livro. Um cartoon muito divertido sobre a relação. Ele fala dois em cada 3 poetas são biriteiros. Está escrito no primeiro balão aqui. Aí ele pensa, o terceiro bebe escondido. Aí ele bota um asterisco aqui no copo e embaixo está escrito: largar a bebida é fácil, difícil é largar o copo. Então foi outro que deu uma bênção espiritual aí para esse livro, o Jaguar. Então, e o Aldir mandou 3 poemas dele inéditos para esse livro. São os poemas que abrem o livro. Então eu, enfim, guardo aí um orgulho imenso de ter publicado alguns textos na mesma obra que o Aldir publicou, né? Também. Então vou terminar aqui, mandando um abraço para o meu camarada Rafael Maieiro novamente, para todos os colegas que participaram aqui do Poemas, inclusive para Mariana Blanc, que é filha do Aldir, está publicada aqui também. E eu vou ler um poema. Tem 3 poemas do Aldir aqui. Um deles chama Saideira, fala de morte. Ele fala da morte dele. Eu não vou terminar com esse poema. Eu vou terminar com um brinde que o próprio Aldir escreveu. Um brinde que ele mesmo nos deixou. Então eu vou brindar o Aldir aqui no final da nossa transmissão, lendo um poema do Aldir que chama Ave Serva. Está nesse livro, chama Poema, da editora Mórola. Ave serva, loura nossa que estás no sol, superlampótico esteja vosso frasco. Venha a nós o vosso malte, seja feito o vosso efeito, assim na cuca como nos rins. O provolone nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai a qualidade da moela, assim como da azeitona, da manjubinha, etc. Não nos deixeis cair de cara no chão, e livrai-nos do mal, e livrai-nos do blergue. Amém. Doim. É isso, pessoal. Um abraço para todos. Salve o grande Aldir Blanc. Até semana que vem no Tempo Nublado. Um abraço, Andrés. Abraço, Lício. Abraço, André. Abração a todos. Feliz dia. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.